Ouvimos a primeira voz e a primeira questão, em que todos tivemos a ocasião de ouvir as posições apresentadas pelos nossos estimados convidados. O debate também se processa. Passemos então à segunda questão. Quem tem acompanhado, de alguma forma, mais ou menos atenção, o que se passa na Europa, ter-se-á dado, e não é preciso ser extremamente atento, mas ter-se-á dado conta, certamente, que, alguns, na Europa, existe um conflito militar. Alguém o designou como uma operação militar especial em certo momento. Ultimamente, já que passados vão cerca de 2 anos, desde o seu início formal, mais recente, já se utiliza uma outra terminologia, guerra. Estou-me a referir, é bem de ver, àquilo que alguns designam a guerra na Ucrânia. A Ucrânia, um dos maiores Estados, países europeus. A Ucrânia, que alguns consideravam o verdadeiro celeiro da Europa. A Ucrânia, que se encontra numa situação de verdadeira e objetiva guerra, mercê, chamemos as coisas como devem ser, parece-me, invasão do seu território, segundo as regras do direito internacional, e não estou a falar meramente do humanitário, o direito internacional público, o direito positivo, por tropas, forças militares da Federação Russa, que de hora em diante, por comodidade e facilidade, designaremos como Rússia. Todos temos conhecimento disso. Sanções foram aplicadas em sede da União Europeia e não só, concretamente, por exemplo, também pelos Estados Unidos da América do Norte, aplicadas a diversos dignitários russos e não só. Sanções também de natureza económica, já que se falou da questão das energias, do fornecimento de determinado tipo de produtos. Bom, a quem aproveitam as sanções, que ainda estão em vigor e foram até ampliadas recentemente? Serão elas um meio adequado para que a Europa, normalmente nesta situação de conflito exacerbado, consiga, de algum modo, prosseguir o seu objetivo? E perguntemos, como em tudo na vida, convém, como diria o sábio, coisa que eu não sou, ter a possibilidade e a capacidade de olhar para a biqueira do sapato. E estamos a admitir aqueles que podem ter sapatos para utilizar, porque há muitos que não o conhecem e têm que andar descalços. Mas possa também ter a capacidade e a possibilidade de olhar para as estrelas, mesmo que o astrónomo não seja, ou algum áureo ou profeta não possa vir a ser. Como compatibilizar? Agricultores da Polónia, Estado-membro da União Europeia, manifestaram-se recentemente de maneira organizada, mais ou menos, quanto àquilo que entendem ser um regime especialmente benéfico que resultaria da aplicação das sanções e favoreceria, em última análise, os agricultores da Ucrânia, ucranianos. E entendiam que isso conduzia a uma perversão da regra da concorrência, a uma impossibilidade da manutenção, do desenvolvimento, da criação de riqueza, da subsistência, da vida na própria Polónia. Se já não bastasse, já não seria pouco, notícias são várias e de há meses, todos terão certamente acompanhado
por um ou outro meio nacional ou internacional de comunicação, ou outra qualquer forma, também outros Estados se manifestaram. Falamos, por exemplo, na Hungria, também Estado-membro da União Europeia. Mas, falemos de outros. Onde se coloca, então, numa Europa de valores, a questão da solidariedade? Como é que ela se manifesta? Como é que damos conteúdo a essa solidariedade? Por outro lado, nós, aqui, nesta Ordem dos Advogados e no seu Salão Nobre, na Casa da Liberdade, das Liberdades, a vossa e nossa casa, e a casa disso mesmo, que o 25 de abril de 1974 tornou possível e real, não é nunca um dado adquirido para aqueles que, porventura, possam estar mais ou menos obnubilados. Ela é conquistada, manifestada, vivida em cada dia. E ai daqueles que pensem que está absolutamente resolvido. Nunca nada está resolvido. Maiormente em termos definitivos. E se em liberdade falamos, então, parece, a questão existe. Nós somos um país de imigrantes. As vossas forças políticas, umas já existentes, outras ainda não existiam segundo a sua formulação, mas têm presente, pessoal ou por outra forma, a década de 60, e mesmo 70, e mesmo 50, mas sobretudo a década de 60 em Portugal. Eu já era nascido, teria 10, 12, 15 anos, 18 anos. O que se coloca é isto. Vários dos nossos compatriotas migraram. Nossos compatriotas. Gente do nosso sangue, da nossa terra. Foram muitos deles assalto. Esta expressão é conhecida. Ultrapassando os bordas, as fronteiras. E então, para onde? Fundamentalmente para um Estado que é determinante na vida da Europa e não só, a França. Em tempos falou-se que a segunda maior cidade portuguesa não seria o Porto. Hélas, perdoem-se aqui os portistas e nortenhos, mas seria Paris, logo a seguir a Lisboa. E porquê? Devido aos bidonville, às barracas. São conhecidos filmes, obras plásticas, peças teatrais, mas sobretudo testemunho de pessoas, homens e mulheres, já na primeira, segunda e terceira geração, que estiveram e tiveram de migrar. Como é o tratamento que sofreram? Como é aquele que achamos que os migrantes devem sofrer? Sofrer, a palavra em si já tem uma conotação. Qual é a dignidade? E voltamos à solidariedade que deve estar presente. Ora bom, a União Europeia tem 27 Estados-membros. Todavia, quase pareceria mentira, ou talvez não, há não muito tempo, um deles, dos mais importantes, que viu rejeitada a sua primeira tentativa de adesão, sobretudo por obra da França, na altura dirigida pelo conhecido seu presidente, o general Charles de Gaulle, aliás, herói da resistência e presidente da República Francesa, e estou-me a referir ao Reino Unido, que só mais tarde, depois de uma outra tentativa, veio a ser admitido. Mas o Reino Unido tinha um papel, e tem, na Europa fundamental. Todavia, fez algo, e já agora não vou entrar por aí, não é o primeiro caso, embora o outro seja muito mais antigo e muito menos conhecido. Este é o Reino Unido, é o país de Gales, é a Escócia, é a Inglaterra, é a Irlanda do Norte, e já agora permitam-me também as Ilhas do Canal, e não só. Este é o antigo Império, mas desapartou-se, foi-se embora. Chamaram isso Brexit. Estão agora a avaliar a situação. O que significa que
nós estamos numa casa de onde podemos sair. E, portanto, coloca-se uma questão. Será que queremos sair? Apesar de tudo o que está e o que não está? E se queremos, o quê? Como? De que forma? Porque é possível. Recentemente tivemos a prova provada. Termino para esta segunda questão. Como veem, estamos progressivamente a colocar questões. A primeira, absolutamente aberta. A segunda, aberta, mas não tropo. A terceira será mais focalizada. E depois o resto veremos. Já agora quero dizer-vos que, pelo menos que tenhamos conhecimento, até aqui à moderação, não chegou nenhuma questão por escrito formulada por algum participante aqui presente que entendesse devê-la colocar aos nossos convidados. 30 minutos já são passados. Sejamos tolerantes. Mais 30. Mas não mais. Terminamos com esta questão que é a seguinte. Então, se podemos sair, por que não saímos? Se estamos a ficar, porque queremos ficar. Se somos solidários, como a manifestamos? Na Suíça, no mês que vai suceder-se ao mês de maio, o mês dos jacarandás, a linda árvore, opinião pessoal, obviamente, vai-se realizar uma conferência de paz. A Ucrânia, a Rússia, estão em cima da mesa. Alguém escreveu há pouco e publicou num dos matutinos de referência no país, infelizmente com graves problemas de sobrevivência, mas muito conhecido e que faz parte da nossa história, o Diário de Notícias, há poucos dias, o professor Viriato Soromenho Marques, um título que eventualmente conhecerão, um texto que mão amiga, neste caso, a senhora doutora Ivone Cordeiro, membro da direção da ADVSF aqui presente e também uma das fundamentais para que esta associação exista, sobreviva e avance, um artigo do professor Viriato Soromenho Marques, cujo título é, citando memória, Uma Guerra Imperfeita? Não, não é esse. É o contrário. A ideia é esta. Uma paz imperfeita será melhor, palavras minhas, que uma guerra perfeita. Referia-se à Ucrânia. E estamos com a questão da paz em cima da mesa. Senhores representantes das vossas forças políticas, se assim entenderem, gostaríamos que se pronunciassem as posições que as mesmas entendem. Já agora dizendo e recordando que no dia 9 de junho, desde que reúnam os requisitos, todos podem votar, desde que os respectivos direitos, como se ouve dizer sem dia, em qualquer local. O que quer dizer que a não votação nas eleições europeias está muito difícil de compreender. Vou dar a palavra agora ao Sr. Pedro Albuquerque para irmos avançando. Bem, mais uma vez obrigado. Mais uma vez obrigado. Peço discordar, mas esta não é toda uma pergunta fechada. Pelo contrário, temos aqui muitas coisas para abordar. A começar pelo fim. Porque ficamos na Europa e porque se ficamos, porquê? Não é? Se queremos sair e se ficamos, porquê? Aqui eu reformulo um pouco Churchill. A frase que é atribuída a Churchill. A democracia é o pior dos regimes, tirando todos os outros. A União Europeia tem vários problemas, sim. Temos que aperfeiçoá-lo, e acho que já demos aqui, poderíamos ficar 40 horas a falar sobre os seus problemas e propostas de solução. Mas a União Europeia tem-nos dado a nós, Europa, a paz, em primeiro lugar. Não é por acaso que recebeu o Prémio Nobel da Paz numa posição política, mas a União Europeia tem garantido a parceria única na história entre várias nações. No caso da Alemanha, o eixo franco-alemão é uma
das maiores conquistas da União Europeia, conseguir com que duas nações que há 200 anos andavam, há 100, 200 anos andavam em guerra constante, conseguirem compactuar, chegar a acordo, quer económico, quer político, terem uma estratégia internacional, resolverem amigavelmente a sua situação, as suas posições e as suas divergências, é uma das maiores conquistas que nós podemos encontrar. Exatamente nessa linha, o Soutor coloca esta frase do professor Viriato Sormanho Marques, do paz perfeita melhor do que uma paz imperfeita, e aqui a velha frase que eu aprendi com o meu patrono, que às vezes é melhor um mau acordo que uma boa demanda. E acho que é muito por aí. A União Europeia é uma forma de nós encontrarmos vários acordos para conseguirmos levar pouco a pouco, incrementalmente, as nossas questões e os nossos problemas. E passamos aqui para a grande chave do seu introito, que é a solidariedade. Solidariedade interna, individual e internacional. Começando, obviamente, pelo conflito da Rússia, a invasão da Ucrânia, que culminou em 2022, mas já tinha tido um primeiro estágio com a invasão da Crimeia em 2014, também violação de tudo que é direito internacional, quer o direito internacional geral, quer mesmo o direito humanitário e o chamado direito de guerra. Não há claramente legítima defesa, há ali uma tentativa de justificação no Donbass na Crimeia com a autodeterminação de separatistas, mas a autodeterminação do povo ucraniano é mais que legítima. A Federação Russa, já nem vou qualificar politicamente, porque acho que me abstenho, não tem qualquer legitimidade a invasão da Rússia, e a União Europeia, como defensor da legalidade, do direito internacional, dos direitos humanos, não pode deixar de ter uma posição clara. Sim, as sanções que foram apresentadas podem ser discutíveis quanto aos seus efeitos, mas é um primeiro passo. Mais uma vez, porque vivemos num mundo internacional diplomático, peço desculpa. A guerra deve ser a última força, é sempre em legítima defesa e sempre o último caso a ser colocado, e as sanções são um primeiro momento que podem ter efeitos. Sim, no caso russo é mais complexo, até a questão dos oligarcas e das várias indústrias envolventes, mas acho que é um tema demasiado denso comprido, sobretudo, para estar aqui a discorrer. As sanções são um bom primeiro passo, criam efeitos, também nos prejudicam, é verdade, porque afetam essa liberdade económica de alguns, nomeadamente o caso do gás russo, que tem afetado a indústria alemã e todo o nosso setor energético, também aqui falado pela representante do PAN, e a nossa segurança energética e geopolítica, obviamente, fica afetada por isso. Mas eu acho que o mais importante é exatamente pensarmos que os valores humanos que nós defendemos, os valores europeus, transbordam. Têm que transbordar. Não se podem limitar à nossa visão interna, mas a todos aqueles com quem interagimos. E também, continuando para o seu introito, a questão dos imigrantes. A questão dos imigrantes é um dos grandes problemas atualmente na União Europeia. Tivemos, como foi bem dito aqui, o Pacto Europeu, que também é uma grande conquista, com, mais uma vez, inúmeros problemas ou falhas possíveis, mas que é um passo em frente, avança para vários elementos. Em primeiro lugar, dá um abrigo legal à questão, eu não sei como é que está o tempo, um abrigo legal à questão, cria um acordo entre as principais forças políticas, de igual forma entre as nações, porque, mais uma vez, não é uma questão pacífica, mas, sobretudo, vai para o mais importante, que é a dignidade. A dignidade de quem vem, a dignidade de quem quer ficar cá. Nós não podemos... é muito fácil, e há quem queira aproveitar o discurso da questão da guerra cultural, ou da substituição, outro tipo de teorias que vão-me abster, mas a Europa transcendeu-se ao longo da história, influenciou todo o mundo e, portanto, também é, mais uma vez, o farol da liberdade, da paz e da prosperidade. Há muitas pessoas que querem vir para a Europa e, dentro de certos parâmetros, isso é mais do que legítimo. Já nem falo da questão do asilo. Essa é uma questão, mais uma vez, da dignidade básica. Mas, obviamente, que há regras. E as regras servem para proteger, em primeiro lugar, os imigrantes. Quando falamos de critérios para integração dos imigrantes na Europa, no espaço europeu, é sobretudo pela sua dignidade. Porque não vamos esquecer que o cemitério, como há pouco foi falado,
que é o Mediterrâneo, também se deve muito às organizações de tráfico internacional que aproveitam e exploram pessoas desesperadas por uma tentativa de uma vida melhor e arrastam-nas por belas quantias de dinheiro e despejam-nas, porque infelizmente esta gente funciona assim, não são pessoas, são mercadoria que despejam no Mediterrâneo, que despejam nas nossas costas, sem qualquer dignidade, sem qualquer condição, e muitas vezes nós não conseguimos, europeus, dar-lhes esse cabimento, dar-lhes o apoio que eles merecem e exigem pela sua dignidade. E acho que é basilar, temos regras, critérios, fiscalização. Não é, eu sou um liberal, defendo a livre circulação, o laissez-faire, laissez-passer, mas obviamente que temos que ter em consciência que estas pessoas têm que ser protegidas, e essa proteção passa pela garantia que têm a dignidade que a sua natureza humana exige. E daí a questão dos direitos humanos é uma questão básica de direitos humanos. E essa solidariedade também tem que se transmitir aí. Eu não sei como é que está o tempo. Já recuperou 1 minuto. Muito bem. Então, passo a palavra. Eu poderia estar aqui muito mais minutos, simplesmente não é possível. Vou passar então a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Bem, agora o Sr. Doutor Alexandre Moreira. Mais um conjunto de questões fascinantes e que nos ocupariam aqui vários dias a falar sobre estes assuntos, que são prementes, efetivamente, a questão da solidariedade. A questão da solidariedade é um dos princípios mais básicos, de facto, que fundam o projeto europeu. O princípio da lealdade, da solidariedade, foram esses que foram os motores de toda esta aventura desde 1957, são 70 anos desta aventura europeia. O processo de integração não é um processo, nem nunca teve esse objetivo de ser um processo acabado. A União Europeia vai-se fazendo, sempre assim foi, desde a sua gênese até à atualidade, é um projeto aberto e vai sofrendo uma série de desafios. Agora, não podemos confundir as dificuldades com fracassos. O projeto europeu, a construção europeia tem sofrido uma série de reveses enormes, nós é que já nos esquecemos, e consegue sempre encontrar uma via, uma solução para se reinventar, o que é uma coisa extraordinária, de facto, mas é o que tem acontecido. Muito rapidamente, recordemo-nos, a partir de 2005, então, é um conjunto de acontecimentos que abanaram aquilo que nós considerávamos que era o nosso forte, mas é um forte com as suas fragilidades, há de ter sempre fragilidades. Basta pensarmos, desde logo, que é composta por 27 Estados-membros. Eram 28, não é? Agora são 27. Mas são 27 sensibilidades, 27 diferenças. É um pluralismo tão grande, tão vasto, que de facto só com uma enorme cooperação em variedíssimos níveis, porque é uma organização também que funciona em regime multinível, com vista a essa cooperação entre Estados, com uma base federal, e é nisto que nós temos que pensar também o que é que nós desejamos pensar. A Europa é também pensar, queremos mais integração, é que nós pedimos tanto à Europa, mas depois questionamos-nos, não estamos a dar demais? Se calhar não, se calhar nós temos é que reforçar as componentes federalistas da União Europeia, se calhar é tempo de relançar esse debate. O PAN é um partido assumidamente europeísta e sempre acreditou que o futuro dos Estados-membros, a paz na Europa, a prosperidade, sim, a prosperidade, a capacidade de vencer desafios globais, que é a nossa realidade e cada vez mais, tem que estar aí. Portanto, como não ficar na União Europeia? Tem que se ficar na União Europeia. Não, é um privilégio estar na União Europeia. Eu questiono-me o que é que fazem alguns Estados-membros, se calhar, na União Europeia. E, de facto, quando vemos algumas posições mais do que eurocéticas, mas até, sobretudo, anti-União Europeia,
de facto, temos que nos questionar o que é que esses Estados, o que é que essas forças políticas estão a fazer na União Europeia. Vamos lá ver. Falou-se aqui, é verdade, toda a gente fala hoje em dia dos critérios de Copenhaga, mas os critérios de Copenhaga, vamos ser claros, esses critérios não são mais do que aquilo que consta do artigo 2º do Tratado da União Europeia, ou seja, o respeito pelos direitos humanos, pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias, é o que está lá bem expresso, e estou a citar, de cor, mas estou a citar, e, portanto, esses princípios não devem só ser aferidos a quando da adesão, mas também durante toda a vida do Estado-membro como pertencente a esta organização. E quando vemos posturas como a da Polónia e a da Hungria, que se juntaram ao projeto europeu, como se recordam, ou não interessa, há 20 anos, faz precisamente este mês 20 anos, isso é que nos leva a pensar o que é que esses países, se calhar, estão a fazer na União Europeia. E, portanto, talvez seja tempo também de pensarmos em respaldar a União Europeia com mecanismos de suspensão de direitos, nomeadamente direito de voto, ou até expulsão, como aliás se fez no Conselho da Europa em relação à Rússia. Porque, reparem, está muito bem que se seja exigente a quando da adesão de um Estado-membro. Mas o Estado-membro tem que continuar a cumprir os princípios base que informam o projeto europeu. Não pode ser de outra maneira. Isto não pode ser a União Europeia à la carte. E, portanto, se calhar regulamentar o artigo 7º, agora para ser mais... estou a precisar de beber água, peço desculpa, que ando a tomar antihistamínicos e... O que nós precisamos de fazer, desde logo, é pensar de uma vez por todas em regulamentar o artigo 7º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e agora estou a ser técnica e chata, mas é assim mesmo, e que prevê precisamente que os Estados-membros têm que continuar a adotar tudo aquilo que é a principiologia, a instrumentária da União Europeia, porque não faz sentido outra coisa. E nós atualmente o que temos não é só uma guerra externa às nossas portas e a que nós não podemos virar costas, nós temos uma interna também. Não é uma hostilidade aberta, declarada, não é bélica em termos de armamento, mas nós temos forças políticas que querem minar o projeto europeu. E isso é que tem que ser muito bem pensado, de dentro para fora e de fora para dentro também. Mas temos que fazer esse debate interno. 40 segundos a mais. Muito obrigado, Dr. João Mariano, faz favor. Muito obrigado e vou tentar abordar aqui algumas das questões que o Sr. Doutor levantou, efetivamente elas muito complexas também, que poderíamos passar aqui bastante tempo a discuti-las. Mas continua ou espero? Desconto. Claro que desconto. Pode continuar. Claro. Posso? Sim. Ok. E continuando com o que estava a dizer, ou seja, e da nossa parte, só vemos uma solução para esta questão, que é falar de paz. Falar de paz e promover a paz. Porque não é só falar, não é só dizermos que queremos paz, todos queremos, certamente, não é?
principalmente os povos daqueles territórios, o povo ucraniano, certamente o povo russo também quer a paz, e os povos que estão ali mais próximos querem a paz, e todos nós queremos a paz. O que é preciso é termos ações tendentes a este caminho. E falávamos aqui na questão do direito internacional. Não é? O direito internacional, apesar de agora virem falar... Doutor Joel Mariano, pode continuar com esta, que fica gravado, que é importante. Bem, continuando. Estava a dizer que acho que é preciso ações tendentes a este caminho. E estamos a falar do direito internacional. Apesar de alguns agora virem falar da necessidade de uma ordem mundial baseada em regras, ainda não percebemos que regras, porque ninguém as disse. Quem fala nisso não diz quais são as regras. Provavelmente são as regras de quem as defende, mas existem regras. Existe o direito internacional. O direito internacional foi violado. Nós aqui no nosso ordenamento jurídico não mudamos as regras cada vez que as regras são violadas, certo? Ou seja, tem que haver ações preventivas e ações posteriores cada vez que as regras do direito internacional são violadas, obviamente. E existem também, digamos que, instituições multilaterais e internacionais que também fazem, digamos que, o controlo e prezam por esse cumprimento do direito internacional. É preciso que ele seja respeitado. E temos os instrumentos para as soluções de paz. Aliás, na história não houve nenhum conflito que tivesse acabado militarmente com uma maior corrida aos armamentos. Todos os conflitos acabaram por via diplomática, porque as partes se decidiram sentar à mesa de negociações. E é isso que nós temos que promover que as partes se sentem. A questão paz imperfeita. Do meu ponto de vista, o importante é ter a paz que as partes envolvidas no conflito consigam acordar. Ou seja, e é importante a paz porque é isso que interessa aos povos. Relativamente à questão das sanções, aliás, era até a isso que eu me estava a referir no início e na primeira intervenção. Nós vimos a rapidez com que a União Europeia aprovou sanções à Rússia. Nós nisso estou muito descansado, porque nós consideramos que qualquer sanção que seja fora do quadro daquilo que o direito internacional determina e fora do quadro do Conceito de Segurança das Nações Unidas não estão conformes com o direito internacional, sejam elas quais forem. Mas essa rapidez com que foram aplicadas as sanções aos oligarcas russos, e não só, como bem disseram, contrasta com esta passividade em relação a Israel, que nem o próprio acordo de associação se suspende. E isto acaba por, no nosso entender, aprofundar uma espécie de miséria moral da União Europeia em relação a esta matéria. Como se pode vir a arvorar em defensora dos direitos humanos, em farol dos direitos humanos, quando depois tem duplos critérios de acordo. Parece que os direitos humanos ou a vida dos palestinianos valem menos do que os direitos humanos ou a vida dos ucranianos. No nosso entender, valem todas igual. Todas as vidas valem igual. E por isso consideramos que deve ser coerente a ação relativamente a ambas. Em relação a quem aproveita as sanções, nós percebemos a quem tem aproveitado as sanções e percebemos perfeitamente até a quem não aproveitou as sanções. Foi aos povos. Aos povos não aproveitou as sanções porque houve um ricochete das sanções e os povos da Europa vivem pior com as consequências das sanções. Depois, relativamente à questão... Ok. Vou tentar ser muito rápido. Relativamente à questão da solidariedade, que enquadra também na questão do Pacto de Migrações. Temos ouvido aqui dizer que o Pacto de Migrações devia ser melhorado aqui, devia ser melhorado ali, não é perfeito, não está bom. E temos ouvido também nos debates eleitorais e
muito esta questão. Nós consideramos que o Pacto das Migrações está mau, que o Pacto das Migrações não respeita os direitos humanos, que todos os procedimentos que foram criados com o Pacto das Migrações, permitindo até que crianças e famílias inteiras fiquem detidas, permitindo, alargando os processos para a concessão e para a análise dos processos de asilo, não respeitam os direitos humanos e não respeitam o direito internacional em matéria de asilo e migrações. E por isso mesmo votámos contra. Acho que por isso consideramos que quem achou também que o Pacto das Migrações não era perfeito e havia coisas que havia para mudar, em vez de mudarmos agora, depois de estar aprovado, que sabemos que é difícil, não é? Deveria-se ter votado de outra forma ao ter-se tentado um Pacto das Migrações que não fosse fazer a vontade também a algumas forças da extrema-direita que, apesar de terem votado contra, ficaram satisfeitas com algumas destas normas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. João Mariano, Sr. Isilda Gomes, faz favor. Obrigada. Bom, falar de paz, naturalmente, nós temos uma guerra na Ucrânia, é uma guerra, portanto, a Ucrânia foi nitidamente atacada pela Rússia e isso não podemos escamotear. E falar de paz, neste momento, era, sim senhora, era fazer aquilo que a Rússia quer. Isto é, a Rússia senta-se à mesa das negociações e, naturalmente, que quer a paz, mas ficando com aquilo que já conquistou. Ora, isso não pode ser. Quer dizer, então há uma agressão. E depois nós pactuamos com o facto de a Rússia se apropriar daquilo que foi conquistando. Aquilo que nós temos que fazer para a Ucrânia é, sobretudo neste momento, apoiá-la em todas as áreas. Económica, social, financeira, militar naturalmente, com a cedência de material bélico para poder responder. É isso que nós todos temos que fazer. Apoiá-la para que daqui a amanhã possa poder vir a fazer parte, cumprir os critérios de Copenhague e poder vir a fazer parte da União Europeia. Isso é fundamental. E depois o Soutor perguntou aí uma coisa que, ou falou aí numa coisa que de facto digamos, podemos constatá-lo, que de facto a Polónia sofreu com a questão da guerra na Ucrânia por causa dos cereais. Nós sabemos que o maior produtor de cereais é, de facto, a Ucrânia. Mas eu estive numa cidade chamada Torun, na Polónia, que pertence à Pomerânia, e esta situação foi também discutida. O que é que está em causa? Os cereais que eram exportados pela Ucrânia iam, como sabem, para a África através do Mar Negro. Quando rebentou a guerra, deixou de ir por via marítima e passou a vir por via terrestre. Ora, por via terrestre, obviamente, por onde é que passa? Pela Polónia. E, portanto, os cereais estão a ser, digamos, esgotados, estão a ser transportados da Ucrânia pela Polónia e, de facto, esse constrangimento existe. Agora, o que lhes posso desde já dizer, e isto, de facto, houve uma reunião com um grande debate, e o que posso dizer é que dos maiores apoiantes da Ucrânia são os polacos. Aliás, eu sou correlatora das alterações da PAC 2027 com um polaco. E vou dizer-lhe que aquilo que nós colocamos, isto é, para garantir os direitos dos agricultores europeus, é que haja cláusulas espelho. Isto é, que para se admitir a exportação para países europeus, que os outros países cumpram exatamente as mesmas regras. Porque todos nós sabemos que nós estamos sujeitos a regras, a Europa tem regras no que diz respeito à agricultura e há países que não têm. E, portanto, se não têm, obviamente que aí fica prejudicado quem cumpre essas regras. E, por isso, o que nós lá temos é exatamente isso, cláusulas espelho. Isto é, que o país exportador para a Europa que cumpra exatamente as mesmas regras. Aliás, espero que, de facto, esta proposta seja aprovada no dia 19 de junho em plenário do Comitê das Regiões. Mas depois dizer ainda outra coisa, que é assim,
O Soutor falou no Brexit. Por acaso também tenho a sorte de fazer parte do grupo de acompanhamento do Brexit e, portanto, tenho tido várias reuniões onde têm estado membros do Reino Unido para podermos, obviamente, digamos, ver como é que se podem resolver as situações que ainda subsistem. Aliás, uma delas que nós temos lutado imenso é o Erasmus mais, obviamente, que nos faz imensa falta. E temos lutado também por causa das fronteiras, porque, como sabem, hoje, para se entrar no Reino Unido, precisamos de passaporte. E, de facto, é difícil, porque temos que passar por uma série de barreiras e temos discutido esta questão. E digo-lhes uma coisa, aquilo que eu vejo por parte do Reino Unido é da parte de muita gente vontade de regressar. E, portanto, eu acredito sinceramente que, sou eu que acredito, e, portanto, isto só a mim me diz respeito, obviamente, e não ao meu partido, mas como membro do meu partido no Brexit, aquilo que eu sinto é, de facto, uma vontade de voltar a fazer parte da União Europeia. Ninguém faz ideia do que seria para nós sair da União Europeia. Quer dizer, os fundos europeus têm ajudado este país a ser aquilo que é hoje. Não há estrada, não há escolas, não há hospitais, não há nada que não tenha, de uma forma ou de outra, fundos europeus. E, portanto, isto seria, de facto, digamos, a falência. A falência. E por isso mesmo, aquilo que eu apelo, naturalmente, é que façamos desta Europa uma Europa cada vez mais forte, em que todos acreditemos e que seja também uma Europa cada vez mais solidária e com mais coesão, isto é, com uma distribuição de fundos para quem mais precisa e onde é preciso investir mais. Isto é que é importante. Agora, para nós, Portugal, a Europa tem sido indispensável, continuará a ser indispensável. Eu vou dizer-vos, eu sou subscritora neste momento, peço desculpa, depois falo menos no outro a seguir, sou subscritora, por exemplo, numa petição que fizemos, aliás somos dois, eu e um francês, no âmbito do Comitê das Regiões, sou subscritora de um pedido que é o Plano Marshall para a Habitação. Ora, o plano, nós sabemos que neste momento a habitação não faz parte, digamos, das obrigações da União Europeia. Mas se não for a União Europeia, se não for a Comissão Europeia a distribuir verbas pelos países, porque hoje os problemas não são só de Portugal. Os problemas da habitação são globais, da Europa. E, portanto, nós apresentámos no Comitê das Regiões um plano Marshall para a habitação. Isto é, que haja verbas suficientes para dotar os Estados-membros de habitação condigna para todos, incluindo os imigrantes, os professores, os polícias, os médicos, que hoje não se deslocam para determinadas regiões porque não têm habitação, porque as rendas estão excessivamente caras. Muito obrigada.